Ajuste e visualização, é o mosaico. Pronto, entrou. Deu? Deu, agora estou vendo todo mundo. Bom, deixa eu ver Oi, se... João. Regina, tudo bom, Regina? Tudo bem. Não tinha nada melhor para fazer hoje, Regina? Bom, então... A Eliana também está aí. A Eliana, Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho, vai aparecer na tela, mas depois eu vou tentar com a Ellen fazer uma edição. Mas eu vou ler um rápido resumo do currículo do João, né, que dispensa apresentações, mas... Bom, o João Roberto Faria, ele possui graduação em Letras, Português e Inglês, pela Unesp de Araraquara, né, João? Uhum. É mestre, doutor e livre docente em literatura brasileira pela USP, integrando seu corpo docente desde 1983. Ele fez pós-doutoramentos na França, entre 91 e 93, 2003, e nos Estados Unidos entre 2012 e 2013. Em 2000, ele foi Thinker Visiting Professor na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, onde ministrou o curso de pós-graduação. Desde 2013, ele é professor titular de literatura brasileira na USP, tendo se aposentado desde 2018, mas atuando ainda como professor sênior. De 19 a 21, ele foi professor visitante na Unifesp, foi bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq de 93 a 2023 e foi pesquisador associado da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, desenvolvendo o projeto Teatro e Escravidão no Brasil, né, que resultou num livro, né, que tem, partindo de um livro, a partir do qual está publicado o livro homônimo pela Perspectiva em 2022, ele saiu. Ele é membro do Grupo EBRAF, né, que nasceu no Núcleo de Pesquisas Brasil-França, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e tem experiência na área de letras, com ênfase em teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: teatro brasileiro, dramaturgia brasileira, história do teatro brasileiro, comédia, Machado de Assis e José de Alencar. Então, agora eu passo a palavra para o João, agradecendo muito, João, o seu aceite, porque vem, né, abrilhantar aqui as nossas atividades sobre o século XIX, com toda a sua experiência que a gente conhece em grandes autores desse período. Muito obrigado, Ana Beatriz, não é, por essa apresentação e pelo convite. Não é? É um prazer falar ao seu grupo, não é, como nós combinamos. Vou falar um pouco sobre o assunto que eu tenho pesquisado nos últimos anos, não é? E que tem rendido artigos, não é? Pelo menos, não é? Assim, vários artigos que eu escrevi sobre o envolvimento de Machado de Assis com o teatro. Então, esse é o tema que tem me interessado há muitos anos, né? Eu já organizei um volume com as peças teatrais do Machado, eu organizei um volume sobre o jornal O Espelho, em que ele colabora como crítico teatral. Eu tenho um livro no Prelo com 11 ensaios, né, sobre Machado de Assis e teatro, e também, recentemente, eu apresentei para a EDUSP um volume com as traduções teatrais do Machado, como introdução, enfim, notas de rodapé. Então, esse é um assunto que tem me ocupado bastante, porque eu acho que quanto mais a gente conhece as leituras que o Machado fez, não é, o que ele viu no teatro, mais nós temos elementos para estudar a sua obra completa. Não é? Quer dizer, no início da sua carreira literária, a formação teatral foi muito forte. O teatro tinha uma importância social muito grande no Brasil, aí nos anos de 1850, 60, e o Machado, com 16, 17 anos, começou a frequentar o teatro e logo ele se transformou num crítico teatral. Com 20 anos de idade, ele já era crítico teatral. E é claro,
que acompanhando o que havia nos teatros do Rio de Janeiro, ele foi lendo, vendo, foi se formando, e, como eu disse, isso vai ter reflexo em toda a sua obra, né? O Machado escreveu peças teatrais, ele foi crítico teatral, ele chegou até a ser censor do Conservatório Dramático brasileiro, né? E foi, então, também tradutor teatral. Vou falar um pouco sobre essas atividades todas do Machado, para vocês terem uma ideia de como foi grande, não é, o envolvimento dele com o teatro. E como é importante a gente conhecer essa produção dele para não só a sua obra, mas também, digamos, para a gente conhecer melhor a própria história do teatro brasileiro, os textos do Machado são fundamentais. Por quê? Quando ele começou a sua carreira de crítico teatral, em 1859, né, ele tinha 20 anos, ele testemunhou uma oposição muito forte entre um teatro que se fazia há pelo menos 20 anos, que era um teatro marcado pelo repertório romântico, pelas interpretações românticas, um teatro que tinha na figura do ator João Caetano, assim, digamos assim, um grande representante do teatro romântico, né? Quer dizer, o João Caetano, até hoje, é considerado como o maior ator brasileiro do século XIX, né? E o Machado, com 20 anos de idade, não teve nenhum receio de se contrapor ao João Caetano, não à pessoa, mas ao seu estilo de interpretação, ao repertório que ele vinha apresentando no Rio de Janeiro, não é? Um repertório formado por melodramas, principalmente, por algumas tragédias neoclássicas, não é? Um ou outro drama romântico, um repertório que parecia anacrônico, não só para o Machado, como para toda uma jovem geração de escritores, intelectuais, jornalistas, né, que atuavam principalmente nos jornais, não é? Então havia um teatro chamado São Pedro de Alcântara, liderado pelo João Caetano, e em 1855 foi criado um teatro chamado Ginásio Dramático. E nesse teatro foram representadas assim, peças francesas que eram uma novidade, não é? Porque eram peças que se opunham ao repertório romântico e que apresentavam um ideário que seduziu a nossa juventude, ou seja, um ideário de valores como o trabalho, a família, enfim, os chamados valores éticos da burguesia, não é? O Brasil está vivendo um momento importante da sua história, porque em 1850 o tráfico de africanos foi encerrado, não é? E o Rio de Janeiro começou a sofrer enormes transformações urbanas, com investimentos, não é? Em melhorias, na criação de indústrias, enfim, um capitalismo incipiente ainda, mas era um Brasil em transformação. E quando esse repertório francês chega ao Rio de Janeiro, encontra um ambiente muito propício, digamos assim, a aplaudi-lo, porque eram peças que traziam esses valores da burguesia. Então, o Machado, quando se tornou crítico teatral, ele fez uma defesa bastante forte, não é, desse repertório realista, porque essas peças tinham, digamos assim, um objetivo de moralizar a vida social, não no sentido mais conservador da palavra, mas no sentido
de indicar um comportamento social moderno para a época, não é? Num Brasil ainda marcado pela escravidão, foram os primeiros sintomas, não é, de um fortalecimento de um pensamento liberal. Machado era um jovem liberal, ao lado de amigos como Quintino Bocaiúva e vários outros, não é? E essas peças teatrais, então, traziam essa novidade. Elas mostravam uma sociedade civilizada, uma sociedade modernizada, que era a sociedade francesa, e esses jovens intelectuais brasileiros pensaram que isso também seria um caminho para uma modernização entre nós, a despeito de nós sermos um país escravista. E essa contradição, nós sabemos que ela é bastante complicada, já foi estudada, não é, pelo Roberto Vartes, no livro O Vencedor às Batatas, enfim, dá muito pano para manga, mas nós não vamos entrar nessa polêmica. O Machado acompanhou de perto essas representações de peças francesas, de autores como Alexandre Dumas Filho, Émile Augier, Octave Feuillet, Ernest Legouvé, enfim, vários outros que eram representados em Paris. Depois de um ano, até menos, já eram traduzidos e representados no Brasil. E a consequência desse fato foi a formação também de um repertório brasileiro de peças que passaram a defender os mesmos valores, né? E à frente... Passar esse caminhão e... Nossa, pelo amor de Deus. Ué, qual o problema? Vou passar por aqui. E nossa, aqui a saída é para Campinas. Eliana, por favor, fecha o seu microfone. Eu achei que estava fechado, desculpa. Imagina. Obrigada. E à frente dessa jovem geração de dramaturgos estava José de Alencar, não é? Que escreveu 7 ou 8 peças. Pouca gente lê hoje o Alencar dramaturgo, não é? Mas foi meu primeiro trabalho acadêmico foi sobre a dramaturgia do Alencar, não é? E aí eu pude também perceber como ele se envolveu com o repertório francês, não é? Como ele definia a peça teatral, a maneira do teatro realista francês, não é? Ele dizia que uma peça teatral tinha que ser um daguerreótipo moral, ou seja, tinha que tirar uma fotografia da sociedade e melhorar essa fotografia através de pinceladas moralizantes, não é? Isso significa mais ou menos o seguinte: uma sociedade em formação como a brasileira tinha bons e maus burgueses, não é? Então, essas peças mostravam um pouco isso, não é? Ou seja, como uma boa sociedade formada pela união das famílias honestas, por quem trabalhava, enfim, acabava, no final, sempre expurgando aquele homem viciado no jogo, aquele homem que queria se casar por dinheiro, enfim, a prostituta que ameaçava a paz doméstica, não é? Então, tinha um pouco esse sentido moralizador e, ao mesmo tempo, essas peças procuravam apresentar as ações de uma maneira mais natural, ou seja, os atores interpretavam de uma maneira mais natural, porque eram quadros de família que eram apresentados, né? O Machado, então, vai dizer que o teatro é para o povo o que o coro era para o antigo teatro grego, uma iniciativa de moral e civilização, ou seja, havia muito essa ideia de que era possível civilizar a sociedade por meio da imprensa, por meio do teatro, enfim, por aqueles que tinham a capacidade de influir sobre o público, né? Quer dizer, o Machado também escreveu sobre esse papel da imprensa, não é? E do teatro como, digamos assim, instrumentos, né, que equivaliam, digamos assim, né? Então, quando nós lemos
o conjunto de crítica teatral do Machado, né, nós percebemos que ele historia um pouco o que foi o nosso teatro nessa década que vai mais ou menos de 1855 a 1865, né, quando o teatro começa a se modificar, digamos, a trazer para o palco mais diversão e menos ensinamento. É como se os espectadores do Rio de Janeiro tivessem se cansado desse teatro que era um tanto sentencioso, não é? Do Alencar, do próprio Quintino Bocaiúva, do Pinheiro Guimarães. Eram peças de muito, digamos assim, compromisso social, digamos assim, mas eram peças que, no fundo, acabaram cansando o espectador. E o teatro brasileiro se modifica muito, não é? A partir de 1865, com o sucesso das operetas francesas, que eram representadas em francês, depois traduzidas. Acompanhando o pensamento do Machado, nós vamos vê-lo desiludido com o afastamento da literatura, né? Quer dizer, o teatro se afasta da literatura e toma um rumo, o rumo da diversão, do entretenimento. Há um texto importante do Machado, de 1866, chamado O Teatro Nacional, em que ele mostra a sua desilusão, e um outro texto ainda mais importante, chamado Instinto de Nacionalidade, que é de 1873, em que ele faz um balanço da literatura brasileira e, ao falar do teatro, diz que uma linha de reticências é o suficiente para caracterizar o teatro brasileiro, né? Enfim, nós temos, então, nos textos críticos do Machado, né, alguém que acompanhou a nossa vida teatral e que deixou um testemunho a respeito de como ela se deu, de como ela se modificou, né? Quer dizer, por meio não só dos seus textos de crítica teatral, mas também textos mais ensaísticos, né? Como o Teatro Nacional, o Instinto de Nacionalidade. Tem várias questões, né, que estão ainda envolvidas nesse seu trabalho como crítico teatral, né, os elogios que ele faz, por exemplo, aos artistas do Teatro Ginásio Dramático, que eram mais naturais. Ele fica muito amigo de um ator chamado Furtado Coelho, né, um ator português que vem para o Brasil em meados dos anos 50, e vai ficar aqui até mais ou menos 1900, quando ele morre, não é? E vai ser, digamos assim, o contraponto do ator João Caetano. Ele vai introduzir no teatro brasileiro um modo mais natural de representação, não é? Ele é bastante elogiado pelo Machado, não é? Pela sua elegância no palco, pelo jeito de dizer os diálogos, não é? Pela sua postura, ou seja, um ator assim, que valorizava a naturalidade em cena, não é? E esse Furtado Coelho acaba tendo uma importância bastante grande na vida do Machado, porque o Machado vai se tornar tradutor teatral, não é? Aí, na primeira metade dos anos de 1860, não é? E vai traduzir várias peças para o Furtado Coelho, não é? E é interessante estudar um pouco essa atividade do Machado, que tem sido pouco valorizada, não é? Até o ano 2008, 2009, nós conhecíamos apenas uma tradução teatral do Machado, não é, de uma peça do Alexandre Dumas e do Emília de Girardin, não é? E como é que é o nome dessa peça? Suplício de uma Mulher, não é? E essa peça
era a única que a gente tinha à disposição num volume esgotado da editora Jackson. Em 2009, se não me falha a memória, o Jean-Michel Massat publicou 3 peças traduzidas pelo Machado, num volume chamado exatamente Três peças francesas traduzidas por Machado de Assis, não é? E como eu estou envolvido com esse trabalho, não é, eu dediquei uma atenção bastante grande a ele. Uma peça se chama Os Burgueses de Paris, a outra peça se chama Tributos da Mocidade e a outra se chama Forca por Forca. Essas peças estavam preservadas em manuscritos na Biblioteca Nacional e na Academia Brasileira de Letras, não é? E a Forca por Forca era uma peça que ninguém sabia que existia o manuscrito, e esse manuscrito faz parte do acervo do antigo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, não é? Infelizmente, o volume organizado pelo Jean-Michel Massat não faz jus ao trabalho do Machado, porque não houve uma pessoa para fazer uma boa revisão, não é? E aí eu decidi que eu iria fazer de novo a publicação das traduções teatrais do Machado a partir do estabelecimento do texto pela leitura dos manuscritos, com notas de rodapé, né, enfim, fazer uma edição mais cuidada, assim, das peças traduzidas pelo Machado. Mas para vocês terem uma ideia de como essa atividade foi importante, não é? O Machado ele começou muito jovem a colaborar com uma instituição criada no Brasil, que era uma chamada Imperial Ópera Nacional, não é? E o Machado traduziu vários libretos para essa Academia, Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, que foi criada por um espanhol radicado no Brasil chamado Dom José Zapata y Amati, não é? E era uma tentativa bem dentro do clima nacionalista do período, ou seja, criar uma ópera em língua portuguesa. Vejam que assim, como que eram os ânimos nacionalistas, e todos ficaram muito animados com isso. O Alencar se envolveu, o Machado se envolveu, assim, enfim, vários intelectuais da época acabaram se envolvendo. E o Machado traduziu alguns libretos, não é? Que alguns foram encenados, outros não, mas, enfim, ele era muito amigo do Quintino Bocaiúva, tornou-se amigo também do Manuel Antônio de Almeida, que estava envolvido com a Ópera Nacional, não é? Ele traduziu um libreto chamado A Ópera das Janelas, uma pequena adaptação de um trecho dos Mistérios de Paris, não é? O famoso romance do Eugène Sue. Ele traduziu uma outra chamada As Bodas de Joaninha, do espanhol, não é? Quer dizer, com 20 anos ele já traduzia do italiano, do espanhol, do francês, não é? Quer dizer, é meio impressionante, não é? Depois dos libretos, ele traduziu uma pecinha chamada La Chasse au Lion, de Gustave Vattier e Émile de Najac. E é uma... assim, por que eu falo que é importante conhecer um pouco essa produção do Machado? Porque essa pecinha, que é uma imitação, ou seja, ele pegou um roteiro que se passa em Paris e colocou esse roteiro se passando no Rio de Janeiro. Os personagens se tornam brasileiros, numa pecinha chamada O Avental
Amanhã Luva. E essa peça trata de um tema muito caro ao Machado de Assis, que é o tema da ascensão social. Né? Um rapaz vai à casa de uma mulher, enfim, rica, não é? Com a intenção de, enfim, de pedir em casamento, de conversar com ela, e ele é entretido pela criada da casa, não é? Uma mocinha chamada Rosinha. E essa moça tem tanto charme, tanta graça, não é? Bonita, e ela acaba seduzindo o rapaz que vai, então, se casar com ela e não com a patroa, não é? Que era a sua primeira intenção, não é? Então, a gente se pergunta, não é? O que teria chamado a atenção do Machado num enredo como esse? O tema da ascensão social, não é? Foi um lapso do rapaz sedento também para subir um degrau na escala social, não é? A gente percebe também que o tema da ascensão social pelo casamento, como ocorre nessa pequena comédia e em muitas peças teatrais do período, é recorrente na obra do Machado, não é? E alimenta 3 dos seus 4 primeiros romances, não é? E um deles, o mais agudo, A Mão e a Luva, traz no título a palavrinha que está lá, hoje avental, amanhã luva, ou seja, hoje avental, amanhã luva, vou deixar de usar o avental para usar a luva da mulher casada, da mulher, enfim, numa posição social mais elevada, não é? Evidentemente, Guiomar, de Mão e a Luva, é uma personagem mais rica que a Rosinha, mas ela também queria, antes de tudo, trocar o avental pela luva, por meio de casamento. Será preciso dizer que Rosinha e Guiomar, de certa forma, antecipam a grande criação, que é a personagem de Capitu? Né? Quer dizer, um tema assim, que está numa primeira pecinha que ele traduziu, aparece num romance da primeira fase, e depois aparece no grande romance do Machado, que é o Dom Casmurro, porque se trata também, né, de uma mocinha pobre que vai subir na vida pelo casamento. Outra coisa que é interessante é que todas as mulheres que são inteligentes, brilhantes, não é, trazem uma característica que Machado trabalhou em enredos diferentes, ou seja, elas nasceram com uma natureza humana superior à sua condição social. Nós podemos dizer, com Machado aconteceu a mesma coisa, não é? Quer dizer, nasceu com uma natureza humana superior à sua condição social. Assumindo pelo casamento um lugar mais alto na sociedade, essas mulheres corrigiram uma espécie de falha do destino que a fez nascer abaixo do seu merecimento. Não é? O Machado trabalhou, portanto, essa questão, não é, nesses textos e num romance também pouco lido, que é o Casa Velha, não é, em que essa expressão aparece claramente, ou seja, uma personagem que nasceu assim abaixo da sua verdadeira condição intelectual, não é? Quer dizer, com uma natureza humana superior à sua condição social. O Machado aborda essa questão do desnível social, não é? Que é uma outra forma de ler o tema da ascensão social pelo casamento, porque isso era muito forte no teatro. Não é? E quando jovem, o Machado viu, e deve ter lido também, um romance e que virou uma peça teatral chamado O Romance de um Moço Pobre, de Octave Feuillet. Esses escritores secundários foram muito importantes para a formação do Machado. A gente também não pode esquecer isso, não é? Lá no texto O Instinto de Nacionalidade, ele cita um autor chamado Léon Gozman, que ninguém conhece, que ninguém leu, mas ele traduziu uma peça do Léon Gozman. Né? O Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro tem
40 volumes desse autor, que foi muito lido, né? Quer dizer, o que será que o Machado aproveitou de Léon Gozlan? Não é? Quer dizer, alguém há de ter paciência de ler a obra desse escritor para ver o que o Machado aproveitou. Né? Alguém bem jovem, né? Porque são 40 volumes e, de repente, também pode não ter nada. Né? Quer dizer, é um risco, não é? Mas o Machado, então, voltando aqui, não é? Quer dizer, esse livro, Romance de um Moço Pobre, deve ter inspirado tanto ao Machado quanto ao Alencar esse tema do desnível social, não é? Quer dizer, não poucos tipos de situações ficcionais são alimentados por essa questão, não é? No Alencar, nós temos sempre uma moça rica e um moço pobre, e no Machado, o contrário. Ou eu que inverti, porque eu estou citando de memória, não é? Deixa eu ver se eu escrevi isso acho que eu não escrevi isso em nenhum lugar aqui. Mas, enfim, essa questão do desnível social está presente, não é? E, assim, no Machado, com uma certa condescendência nos primeiros romances, não é? Com as moças pobres, né? Como a Helena, que é uma moça pobre, não é? A Guiomar, que é uma moça pobre, e vai se casar com um rapaz rico por interesse, não é? O Machado, então, trabalha com alguma condescendência nos primeiros romances e muita maldade e disfarçatez nos outros. O Alencar, como é um escritor romântico, ele faz sempre um final reconciliador, né? Como a gente vê no romance Senhora, né? Depois de tanta luta entre os dois, não é? Há uma reconciliação, não é? Bom, uma outra tradução do Machado também pouco levada em conta é a tradução da peça Suplício de uma Mulher, né, de 1865. Né? Essa peça teve muita polêmica, porque os autores eram dois que brigaram pela autoria, e um dizia que tinha sido roubado, as suas ideias roubadas, né? E o Machado, então, traduziu e escreveu um folhetim contando a briga dos autores, depois fazendo uma análise da peça. E essa peça, ela é uma peça sobre um tema forte do século XIX que o Machado aborda sempre, que é o adultério, não é? E essa peça, Suplício de uma Mulher, tem uma cena bastante importante em que uma personagem, conversando com o amante de uma mulher casada, não é? Diz a ele, não é, como as coisas são curiosas nesse mundo, né? As pessoas convivem tanto que umas acabam se parecendo com as outras. É como esta menina, ela diz, se referindo à filha do casal principal da peça, não é? É como esta menina, que é tanto parecida com o senhor quanto com o pai dela. E claro que essa menina é filha de um adultério, não é? E o Barreto Filho, que é um crítico bastante arguto do Machado de Assis, viu esse diálogo, enfim, né, nessa peça, não é? E é uma peça assim bastante forte para a época, porque esse adultério não foi lavado com sangue, não é? Quer dizer, o marido que sofre a traição faz com que o seu sócio, que é o amante da sua mulher, o leve à falência, não é? E a mulher, que não poderia morar com o amante, pelos escândalos todos, vai ter que morar com o pai, com o seu pai, e a menina fica com ele. Não é? Quer dizer, é um final bastante
que deu bastante discussão na época, não é? O Machado era totalmente favorável às soluções dramáticas da peça, elogiou bastante. Mas o que é importante? O que o Barreto Filho observou. Ele diz assim: esse drama, Suplício de uma Mulher, terá repercussões futuras, quando o Machado escreve o Dom Casmurro. Parecia-lhe, então, que o erro de Matilde, da peça, descoberto, como no Dom Casmurro, pela semelhança do filho ilegítimo com o pai verdadeiro, não está na lógica moral dos sentimentos. E isso porque a fraqueza da personagem do drama é atribuída a um sentimento de gratidão, e não a um impulso passional. Quando ele esboça depois a figura de Capitu, não vai justificar o adultério valendo-se de um motivo extrínseco. O acontecimento sai da pessoa como uma fatalidade de sua natureza passional e dissimulada. Estamos ainda na fase da leitura de Dom Casmurro como um romance de adultério, né? Quer dizer, o Barreto Filho acredita que houve o adultério, por isso que ele diz assim. Na peça, o adultério acontece porque um homem rico salva o marido dessa mulher da pobreza, não é, interferindo nos seus negócios. E ela, em gratidão, ela cede à sedução dele, não é? E o Machado, enfim, o Barreto Filho está dizendo que isso não está na lógica moral dos sentimentos, como no Dom Casmurro. Né? Nós não temos, evidentemente, que aceitar o ponto de vista do Barreto Filho, mas lembrar a possibilidade de que uma peça traduzida pelo Machado em 1865 tenha sugerido a ele a ideia de fazer o filho de Capitu e Bentinho se parecer com o Escobar. Né? Quer dizer, então vejam como é possível você aproveitar a formação teatral do Machado, não é, fazendo alguns exercícios de interpretação literária. Eu mesmo fiz isso quando fiz uma análise do conto Singular Ocorrência. Não é? É um conto do Machado, não é, em que uma cortesã, uma prostituta, aliás, não uma prostituta, uma mulher pobre, está no centro da ação, e a ação se passa no início dos anos de 1880. Essa mulher chamada Marocas, ela se torna amante, né, de um homem casado, e os amigos comentam que depois que ela se tornou amante desse homem casado, ela deixou todos os outros amantes, se afastou de todos os outros amantes. Aí um deles comenta, como na Dama das Camélias. Não é? Aí o outro diz assim, não, eu discordo. Tem uma frase do Augier que explica melhor, a nostalgia da lama. É referência a uma segunda peça desse repertório realista que o Machado assim aplaudia, chamada O Casamento de Olímpia, Le Mariage de Olímpia, não é? E aí essa personagem é uma prostituta, ela tem esse amante, e numa festa, se não me falha a memória, numa festa de São João, alguma coisa assim, o amante vai com a família para a festa, e ela fica sozinha, e ela diz assim, vou jantar com o retrato não me lembro o nome do personagem, do fulano. Né? Como a Sofia Arnaud, na peça Janto com Minha Mãe, que ela tinha visto no Teatro Ginásio Dramático. Assim como ela tinha visto A Dama das Camélias e chorado bastante. Então, como que você vai analisar um conto desse se você não souber não é, o enredo, pelo menos, como são os personagens dessas peças, né? Então, há muitos anos já, um texto que eu escrevi há muito tempo, fazendo uma análise intertextual, não é? E como que o
os comportamentos das personagens nas peças vão acompanhando o comportamento da Marocas e dando explicações, né, possíveis para o leitor, porque o narrador é bastante cuidadoso. São dois conversando, né, dois personagens conversando, e um deles ainda acredita que é a nostalgia da lama, e o outro diz que duvida por isso, por aquilo, né, mas também não dá muita certeza. Né, a questão da indecisão no Machado também, da relatividade, não é bastante importante. Não é? Eu poderia ficar aqui dando assim, muitos outros exemplos, não é? De como ler os textos do Machado nos ajuda. Não é? Eu lembraria, por exemplo, 4 textos muito pouco lidos, né, que ele escreveu em 1869, quando veio ao Brasil a maior atriz trágica da Europa, chamada Adelaide Ristori, uma italiana. O Machado viu um conjunto de peças clássicas e escreveu, né, sob pseudônimo de Platão, 4 ou 5 artigos que mostram muito como que essas peças clássicas revelaram para ele, não é, a perenidade dos clássicos, revelaram para ele como que essas peças falam da condição humana, da alma humana, não é, e como ele passa a valorizar tudo isso, não é? A análise que ele faz de Fedra, por exemplo, é brilhante, não é? E esses textos são muito pouco conhecidos, porque não estão na obra completa, só num volumezinho que saiu nos anos 50. Eu os incluí no volume que eu organizei com os escritos sobre teatro do Machado, não é? E eles apontam para o que o Machado vinha pensando desde 1865, né? Quer dizer, de como a literatura tem que ter esse alcance universal. Não é? Quer dizer, o Machado está pensando nesse momento em dar um salto de qualidade na literatura brasileira, abandonando, digamos assim, o registro romântico, a questão do nacionalismo, não é? E ampliando a nossa literatura para assim, se tornar uma literatura de cunho universal. É o que ele defende em 1873, lá no Instinto de Nacionalidade. Se vocês forem reler esse texto, vocês vão ver como o Machado valoriza e muito o Shakespeare. Não é? E por que ele faz isso? Ele já era leitor do Shakespeare desde jovem, mas em 1871, um grande ator italiano trágico, chamado Ernesto Rossi, vem ao Brasil e encena as peças de Shakespeare pela primeira vez no Brasil. Nunca os brasileiros haviam visto uma peça do Shakespeare, apenas remendos neoclássicos de um autor francês chamado Debussy, que o João Caetano representava. Os artigos que o Machado escreveu mostram o seu maravilhamento. E entre as grandes peças que o Machado viu do Shakespeare está Otelo. Não é? Bom, lá no Dom Casmurro, nós vamos ter o personagem que de repente entra num teatro sem saber que peça é, e a peça é justamente Otelo. Né? E nós podemos dizer que o Otelo que o Bentinho vê, ele vê pelos olhos do Machado, que viu Ernesto Rossi representando o Otelo. É bem interessante isso, né? Quer dizer, o Machado leva uma experiência pessoal de espectador para dentro do romance Dom Casmurro. Né? Então, assim, eu acho que esses exemplos mostram como a gente pode assim, explorar, né? Explorar essa formação teatral do Machado e ver também dentro da sua obra, né, os momentos em que isso aparece. Né? Quer dizer, contos como A Cartomante, por exemplo, não é? Em que você tem
uma teatralidade evidente. Nós podemos pensar nos contos do Machado, que são diálogos, ou seja, contos em forma dramática. Não é? Nós podemos pensar, por exemplo, no capítulo 50 do Quincas Borba. Não é? O que é o capítulo 50 do Quincas Borba? Releiam. Não é? Quer dizer, no capítulo anterior, o Rubião tenta seduzir a Sofia, naquela cena do jardim e tudo. Não é? E a Sofia, então, dá um jeito de conter os ímpetos do Rubião, não é? E aí depois, no capítulo seguinte, ela vai contar para o marido essa cena. Assim, olha, hoje o Rubião tentou me seduzir. Aí o marido faz aquela cena de que, onde já se viu, vou falar com ele. Aí ela, não, vamos. E o capítulo 50 é uma pequena peça teatral em que os dois dialogam sobre o ocorrido, não é? Para chegar à conclusão de que é melhor deixar as coisas como estão, porque o interesse no dinheiro do Rubião é maior do que a satisfação pessoal, não é? do marido de Sofia. Né? E é o capítulo mais longo do romance, não é? E o narrador, ele interfere de uma maneira que nós percebemos, né, que são como rubricas, indicando, ela levanta, ela senta, ele fica assim, fica assado, né? Quer dizer, então, nós vamos assim, percebendo como que Machado aproveitou e muito nos seus romances, não é, a sua formação teatral. O Barreto Filho chega a afirmar que assim, os bons diálogos que nós temos dentro dos romances do Machado, o modo de armar as cenas, tudo isso vem da sua formação teatral. Não é? E quanto ao Machado como comediógrafo, não é? Assim, é outro aspecto da sua obra que é pouco valorizado, não é? Quer dizer, não, por quê? Porque todo mundo, quando vai falar do Teatro Machado, faz uma comparação com seus grandes romances, né? Quer dizer, e aí o Teatro do Machado fica num segundo plano, porque não dá para comparar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Dom Casmurro, né? Então, a leitura que eu faço é no sentido de não comparar o que não pode ser comparado, uma peça de teatro com um romance, né? Quer dizer, então, vamos situar o Teatro do Machado no interior da história do teatro brasileiro. O que significa? Não é? Quer dizer, o que o Machado fez, né, como comediógrafo? Não é? Então, aí nós vamos ver que o Machado procurou introduzir no teatro brasileiro, não é, o bom gosto, o valor literário do texto, não é? Quer dizer, um teatro elegante, sofisticado, que se opunha ao que era comum nas comédias em cartaz, as farsas, não é? Então, nós temos um grande autor de farsas, que é o Martins Pena, não é? Mas o Martins Pena utiliza os chamados recursos do baixo cômico. O Machado, como ele é contemporâneo da comédia realista, não é, que valoriza o alto cômico, porque vai retratar a sociedade burguesa em cena, o Machado vai fazer a mesma coisa, ele vai trazer para o palco assim, pessoas de uma classe média alta, não é? Pessoas sofisticadas, pessoas com bom gosto, não é? Ele não vai, portanto, utilizar os recursos do baixo cômico. A comicidade vai ser uma comicidade de linguagem, vai ser uma comicidade para fazer sorrir e não rir às gargalhadas, né? Então, ele tentou introduzir no teatro brasileiro um pouco desse caminho para a comédia. Posso dizer que ele não foi muito feliz no sentido de formar uma escola dessa dramaturgia,
porque a farsa predominou logo depois que ele parou de escrever, não é? E o modelo do Machado era um modelo altamente literário, era o Alfred de Musset, né, o grande escritor francês, das peças chamadas provérbios dramáticos, não é? Que eram peças que dependiam do brilho da linguagem, da inteligência das personagens, das réplicas espirituosas, não é? Quer dizer, dos xistes, não é? Quer dizer, então, era um exercício de literatura extraordinário, né, que o Machado de Assis fez nas suas peças, não é? Há várias, não é, como O Caminho da Porta, o Protocolo, não é? Quer dizer, o Machado, quando publicou as suas 2 primeiras peças, ele pediu um prefácio para o Quintino Bocaiúva, não é? Ficou famoso esse prefácio porque o Quintino Bocaiúva dizia que eram belos artefatos literários, mas que não serviam para o palco, né? Não serviam para serem encenadas, né? E 2 delas tinham sido encenadas com uma razoável recepção. O Machado, muito elegante, colocou esse diagnóstico, digamos assim, como prefácio das suas peças, junto com a sua carta, porque ele tinha uma admiração muito grande pelo Quintino Bocaiúva. Isso selou a sorte do seu teatro. Todos os críticos que vieram depois repetiram isso, não é? E eu escrevi um artigo para mostrar que isso não era verdade, não é? Um artigo porque nos anos 50, Ziembinski, que foi o cara que encenou Vestido de Noiva, que modernizou o teatro brasileiro, ele encenou a peça O Protocolo, do Machado, não é? A dona Gilda de Melo Souza escreveu um artigo elogiando a montagem, elogiando a peça, enfim, não é? Nesses mesmos anos 50, o Rogério Jacobi, que foi um grande intelectual, diretor de teatro que veio da Itália, encenou Lição de Botânica e foi um enorme sucesso, não é? Quer dizer, eu coligi os depoimentos dos jornalistas que fizeram as resenhas teatrais e todo mundo dizendo, Quintino Bocaiúva estava errado, né? Porque de alguma forma essas peças funcionaram no palco, ou seja, você não pode nunca dizer uma coisa como o Quintino Bocaiúva disse, e todos vieram repetindo, Lúcio Miguel Pereira, enfim, todo do Machado, até a última biografia dele, a penúltima, não é, um jornalista que morreu jovem da Folha, agora não me lembro o nome, mas enfim, se tornou um lugar comum dizer as comédias de Machado são para serem lidas e não encenadas, não é? E, enfim, são essas coisas que se cristalizam com o tempo, e aí você é interessante fazer um artigo mostrando que as coisas não são bem assim, não é? Eu já estou terminando, não é? Eu queria só falar um pouco assim, sobre a melhor peça do Machado, não é? Que é Lição de Botânica, porque é uma peça que ele escreveu em 1906. Vejam bem, o Machado escreveu no início dos anos 60 esses chamados provérbios dramáticos, não é? Tomando como modelo as peças de Musset. A segunda peça dele, que se chama O Caminho da Porta, já dialogava com uma peça de Musset chamada É Preciso que uma Porta Esteja Aberta ou Fechada, né? O provérbio dramático funciona assim: a ação da pecinha tem que ilustrar o provérbio. Então, por exemplo, quem tudo quer, tudo perde. Uma peça com esse título tem que mostrar isso, né? No final da peça isso tem que ficar provado, né? Por que é preciso que uma porta esteja aberta ou fechada? Porque aí porta é uma metáfora do coração, né? Para o amor, o coração tem que estar aberto ou fechado, né? Quer dizer, se estiver fechado, não tem amor. E aí, nessa peça, O Caminho da Porta, o Machado já dialoga com Musset, né? Com essa peça
Il faut que n'importe soit ouverte ou fermée, não é? Ele fez outras peças, né? Não vem ao caso aqui comentar com vocês, mas só o que eu queria ressaltar. Embora ele tenha se dedicado mais ao teatro quando jovem, ele não perdeu completamente o contato com o teatro, porque em 1880 ele participou das comemorações em torno do tricentenário de Camões e escreveu uma pecinha chamada Tu Só, Tu por Amor, colocando o jovem Camões no palco, lutando pelo amor e tal. Em 1896, ele escreveu Não Consultes Médico. O provérbio é grego, não consultes médico, consulte quem esteve doente. Né? Quer dizer, então, uma história de dois assim, jovens que sofreram por amor e que acabam se encontrando e, contando os sofrimentos um para o outro, acabam ficando juntos. Né? Agora, a melhor peça dele, não é, que eu acho, eles são de botânica, escrito na maturidade, 1906, ou seja, 3 anos antes de morrer, escrita em 1905 e publicada em 1906. E o provérbio evocado surge já na segunda cena. Há uma personagem feminina chamada Cecília, que gosta de um rapaz chamado Henrique, não é? E aí ela diz para, agora eu não me lembro se é prima ou irmã, não é? Helena, que é mais velha um pouquinho que ela, diz assim, alguma coisa há de ser. Il faut que n'importe soit ouverte ou fermée. Porta, neste caso, é o coração. O teu coração há de estar fechado ou aberto. Né? É o que essa personagem Cecília diz para a outra. A personagem Helena diz para a outra. Ou seja, mais uma vez, o Musset inspira o Machado. E aqui nós temos personagens com o coração aberto para o amor, como Helena, Cecília e Henrique, que, na verdade, ele nem chega a entrar em cena, em confronto com um personagem com o coração fechado, um barão sueco, uma coisa meio esdrúxula, né? Chamado Sigismundo de Kernoberg, que é botânico e devotado à ciência. Ele é um homem que acredita piamente que o casamento é incompatível com a ciência, incompatível com a sua atividade. E o interesse da comédia está, evidentemente, na sua possível transformação, porque ele não quer que o sobrinho se case. Ele diz assim, nós somos uma família de botânicos, eu sou botânico, meu sobrinho é botânico, então ele não pode se casar, porque a ciência exige isso. A peça vai, evidentemente, mostrar a transformação desse personagem, que é meio cômico, ele é meio um urso, meio... ele tem aquela rigidez, né, que o Henri Bergson afirma, né, que é uma coisa da comédia. Não é? E Helena é uma jovem viúva de 22 anos. As moças ficavam viúvas cedo nessa época. Né? O Machado, então, constrói a pequena trama da sua melhor comédia com delicadeza e mão de mestre. O barão é um homem de cerca de 39 anos, não é? E ela decide convencê-lo a deixar o sobrinho se casar. E, para isso, ela vai à casa dele, não é? E se insinua, não é? E diz que quer aprender botânica, e aos poucos ela vai conversando, enfim, há 2 diálogos mais importantes, e nós assistimos nesses diálogos a vitória do charme, da beleza, da inteligência, sobre uma rigidez ingênua e sem base sólida. As hesitações do personagem, ele quer e não quer ensinar botânica, quer ir embora porque percebe o perigo, mas quer ficar porque a viúva agrada. Essas cenas equivalem ao que nós vemos na peça francesa do Musset, não é? Em que o personagem fica com a porta entreaberta, querendo ficar, querendo ir embora, não é? Quer dizer, e
assim, ele está tentando conquistar uma mulher, é uma coisa um pouco mais difícil ali, não é? Mas a mulher acaba cedendo, e, enfim, ele fecha a porta e os dois ficam juntos. Mas isso depois de um diálogo brilhante, cheio de xistes, de ironias, não é? Quer dizer, realmente é uma peça literária, não é? A peça do Misset. E também, aqui, nós temos a mesma situação, ou seja, a porta está entreaberta, é abri-la ou fechá-la de vez. E vence o amor, porque o Machado quer também dar a sua palavra sobre o papel que ocupa a esposa na vida de um homem de ciência, de um escritor, de um sábio. Ao contrário do que pensava o Barão, acerca da incompatibilidade entre o amor e a ciência, Helena que estava certa ao lhe dizer. Essa frase que ela diz para ele, assim, eu fiz uma interpretação, então primeiro eu vou ler a frase. Ela diz assim para o Barão: a esposa fortifica a alma do sábio. Deve ser um quadro delicioso para o homem que despende as suas horas na investigação da natureza, fazê-lo ao lado da mulher que o ampara e anima, testemunha de seus esforços, sócia de suas alegrias, atenta, dedicada, amorosa. Bom, Machado havia perdido Carolina um ano antes de escrever essas palavras. E eu quero crer que essas palavras são uma homenagem à esposa e companheira de tantos anos. Depois, como se sabe, ele vai dedicar a ela um emocionado soneto e vai projetá-la na doce figura que é a Dona Carmo do romance Memorial de Aires. Então vejam como tudo está interligado, não é? Com lição de botânica, o Machado encerra sua obra teatral, não é? E coerente em relação à produção anterior, ou seja, não se afasta do modelo do provérbio dramático, gênero que lhe permitiu, tanto na juventude quanto na maturidade, exercitar a fantasia e o bom gosto literário, seja na criação dos enredos e personagens, seja na construção da linguagem dramática, a qual deu brilho, refinamento e vivacidade. Né? Então, eu quero crer, para terminar, não é, que o envolvimento do Machado de Assis com o teatro foi muito grande e não só no começo da sua vida, ou seja, isso continua ao longo da vida e é preciso, digamos assim, que a gente tenha olhos para enxergar dentro dos seus contos, dentro dos seus romances, as marcas teatrais que foram deixadas. Ontem mesmo, anteontem, eu assisti a uma defesa de tese de livre-docência e a aula foi sobre o primeiro capítulo de Esaú e Jacó. E o candidato abordou exatamente a teatralidade que está ali presente na cena em que a Natividade vai à procura de uma vidente para saber o futuro. E a análise que o candidato fez foi no sentido de mostrar como nós estávamos diante do teatro, a Natividade amiga, assistindo à encenação que a vidente estava fazendo. Claro, a análise que mostra que é uma encenação. Né? Quer dizer, enfim, são muitos os exemplos, né, que a gente pode buscar, né, na obra do Machado para ver como é importante conhecer o envolvimento dele com o teatro. Tá bom? Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. João, eu que agradeço por essa preciosa apresentação, de uma riqueza impressionante, quantidade de informação que você traz para nós, né? Então, eu te agradeço muito mesmo. E eu gostaria agora de abrir, né, para o nosso público aqui, seleto público, para fazer perguntas para você e aproveitar a sua presença. Outras pessoas entraram, dentre elas o nosso querido Antônio Dimas, que veio aqui participar da nossa apresentação aqui com o João.
e outros membros do grupo, tá? Então, João, vamos ouvir aí o que as pessoas têm para colocar. A Tânia sempre abrindo as questões. Vai lá, Tânia. Não, eu queria começar agradecendo ao professor João, porque a gente vê profundo conhecimento que ele tem da temática. E hoje, é interessante, João, porque hoje eu almocei com a professora Silvia Maria Azevedo, que também é uma estudiosa do Machado, e justamente ela estava comentando que o projeto dela da Bolsa Produtividade CNPq, ela já publicou livros sobre isso, é justamente a questão da atribuição da autoria, né? Em crônicas que ele publica ao longo da vida com pseudônimos, e a quantidade de pseudônimos é enorme, João. E aí nós estamos discutindo justamente isso, como é difícil você atribuir a autoria, porque exige não só que você conheça incrivelmente bem a obra do autor, que você consiga passear pela obra do autor, que você consiga perceber não só estilo, narrativa, mas citações, né? A forma como você aproveita as citações, etc., etc. E, justamente, nós comentávamos sobre essa primeira produção teatral dele, né, ainda pouco explorada. E, justamente, a sua fala caiu como uma luva, e a gente vê o quanto é difícil, né, você realmente dominar um autor no sentido pleno do termo, ainda mais um autor tão complexo, e como é complicado, e talvez, não sei se você concorda, pouco preciso chamar que nós temos completas, né, do Machado de Assis. Ainda falta muito para a gente ter as completas, até a gente conseguir todo esse processo de atribuição de autoria. E eu acho que essa sua pesquisa tão cuidadosa, tão amorosa, tão dedicada, de tantos anos, né, mostra como é fundamental, e alguma coisa que a gente só consegue ao longo de muitos anos, né? Quando você consegue ver que uma peça que ele traduziu lá quando ele era jovenzinho, como é isso vai reverberar no personagem décadas depois, né? Então, de fato, não existe, eu acho que isso, a história literária já superou, a ideia de que existem textos mais importantes e menos importantes. Sim. Né? Essa ideia de que o importante é o Machado romancista, né? Como isso realmente não se coloca mais, porque a obra completa de um autor é que te permite fazer essas viagens. Então, eu não tenho nada a te perguntar, eu só queria assim, agradecer a você e dizer o prazer que é ver alguém que faz um trabalho tão detido, tão amoroso, que é o trabalho, mais do que de um detetive, é quase um trabalho de você reconstruir com muito cuidado um quebra-cabeça imenso, né? Que a gente tem a sensação de nunca pôr a última peça. Então, é um agradecimento a essa tarde tão proveitosa, interessante e desafiante que você nos proporcionou. E agradecer a Ana por ter te convidado e que você volte muitas vezes. Muito obrigado, Tânia, pelas boas palavras. Essa questão da autoria, a Silvia enfrentou, não é, o trabalho de atribuir a autoria para as badaladas, né, um trabalho enorme, quantos anos ali, não é? E ontem mesmo eu estava assim, na hemeroteca, eu sou um viciado na hemeroteca, não é? E eu estou lidando com uma autoria do Machado também, não é? E eu deparei com um texto sem assinatura, de 1866, não é? E sabe aquele texto que você tem certeza que é do Machado? E aí tem lá uma expressão que o Machado gosta de usar. Arcades ambo. Né? Assim, mas só isso você diz que só por causa disso é do Machado? Claro que não. Mas
são certas coisas, né, que você vai Pistas, né? você tendo no estilo do escritor uma expressão, não é, que não é comum nos outros, não é? E eu estou com um manuscrito de uma peça que ele traduziu, não é? E que a atribuição ainda não foi dada a ele. Eu estou com esse problema. E tem uma expressão que é a seguinte, uma expressão interrogativa. Dar-se acaso que, parará, 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 não é? Eu tive o cuidado de ver, isso aparece numa tradução que eu acho que é do Machado, de 1866. No Diário do Rio de Janeiro, de 1866, essa expressão aparece só 2 vezes. Uma, num capítulo da tradução dos Trabalhadores do Mar. Outra, nesse artigo do Arcades Ambo. Não é? E aparece na peça O Caminho da Porta, aparece numa crônica do futuro, enfim, e aparece em várias traduções teatrais dele. Então, é com isso que a gente vai trabalhando, né, para tentar chegar numa definição, né, a mais correta possível. Mas é gostoso de fazer isso, esse tipo de João, tem uma pergunta aqui do nosso colega, o professor Daniel Augusto, que é do setor de francês, do Departamento de Línguas Neolatinas do setor de francês lá da Universidade Estadual, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e ele pergunta o seguinte, obrigado pela apresentação, professor João, e ele pergunta o seguinte, as traduções feitas pelo Machado eram frutos de encomenda? Ele recebia algum valor por esses trabalhos? Sim, eram feitas por encomenda. A gente pode dizer isso porque o Machado ficou muito próximo do Furtado Coelho, que era um ator e empresário teatral. Então, eu não tenho nenhum documento que mostre quanto o Machado recebia pelas traduções, mas é evidente que ele não fazia a tradução pelos belos olhos do Furtado Coelho, né? Quer dizer, isso era um trabalho remunerado, não é? Também não há nenhum documento que diga tantos por cento ou um valor fixo por tradução, não é? Mas pelo repertório que o Machado traduziu, se trata realmente de encomendas, pelo menos das peças comerciais, porque o Machado traduziu, por exemplo, uma peça chamada O Anjo da Meia-Noite, que é uma peça que não tem valor literário, mas fez um grande sucesso no palco, porque era uma peça que trazia já truques cênicos, uma estátua que vinha em cima de um barco, que falava, não é? Quer dizer, o chamado drama fantástico, que levou depois o Furtado Coelho a convidar o Machado para escrever, junto com outros amigos, o drama chamado Remorso Vivo. Tem toda uma controvérsia se o Machado participou ou não, é bem provável que ele tenha escrito um ato, mas também não é possível provar, porque o drama foi representado com 2 assinaturas, o Furtado Coelho e o Joaquim Serra. Não é? Mas, enfim, peças do repertório realista, que era o repertório do Furtado Coelho, uma peça Família Bernaton, né, quer dizer, isso ou essa peça do Dumas Filho, do Girardin, Suplício de uma Mulher, isso com certeza é encomenda. Obrigada, João. A Patrícia está com a mão erguida e depois eu acho que o Zé Roberto Walker tem coisas a dizer, né? Sobretudo com essas conexões que o João fez entre as peças de teatro e os romances, né? O Machado leitor de teatro e a sua produção romanesca, né? Patrícia. Bom, boa noite a todos. Professor, queria agradecer, assim, como a Tani falou, foi uma tarde muito prazerosa falando sobre Machado. Foi muito interessante, a gente acaba conhecendo muito os contos e os romances, né? Então, esse olhar para o teatro foi interessantíssimo, assim. Na realidade, eu tenho, acho que 3 questões principais, uma muito prática. A senhora a Ana apresentou para você, nos apresentou, né, o grupo de estudos Brasil e França. Eu gostaria de saber como que a gente pode saber o que vocês estão fazendo, acompanhar um pouco, porque esse realmente me interessa, assim, a minha tese vai muito nessa direção.
E agora, sobre a apresentação mesmo, eu fiquei muito curiosa com duas coisas principalmente. A primeira, bem no comecinho, o senhor comentou das críticas, né, que o Machado faz ao João Caetano, a esse teatro que se apresentava muito antiquado. E eu lembrei que o Gonçalves Dias, assim, na década de 40, ele já faz essa crítica, que ele acha que o teatro que está sendo feito aqui no Brasil está muito antiquado, não está pegando... E ele está falando isso nos anos 40, assim, em pleno romantismo, e não tinha chego ainda, né? Então, se tem uma continuidade nisso, e o Gonçalves Dias ele acaba reclamando bastante da censura, né? Mas também está num contexto do regresso conservador, ali na regência, e eu queria saber se o Machado de Assis tem uma continuidade nessa censura, se o Machado de Assis chega a comentar alguma coisa sobre isso. E aí uma terceira pergunta, desculpa, é que realmente a sua fala foi muito interessante, me deixou bastante curiosa sobre muitas coisas. É que eu lembrei que o Machado, ele gostava bastante do Álvares de Azevedo, né? E eu lembrei quando o senhor falou do MC, né, que é também uma grande referência para o Álvares de Azevedo, eu pensei se não dá para relacionar esse gosto do Machado pelo Álvares de Azevedo com o gosto pelo MC, assim, para relacionar um pouco, e o Álvares de Azevedo também gostava muito, relacionar um pouco essas... Tá, então vamos começar pela primeira. O Grupo EBRAF, ele se reúne em São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados, não é? E você pode entrar na página do Instituto de Estudos Avançados e tem lá o Grupo EBRAF, não é? E aí, assim, o que a gente tem feito, o que fizemos no passado, tem publicações, você pode dar uma olhada lá no site do IEA. Se não tiver muita coisa, aí você pergunta para a Ana Beatriz, não é? Diretamente. Então, o que vocês fizeram que não apareceu nada lá ainda? Não é? Sobre a censura, o Gonçalves Dias ele foi censurado, não é? A sua peça Beatriz Sente foi considerada imoral, não é? E isso deve ter desestimulado muito o Gonçalves Dias a continuar a escrever para o teatro. Ele tem 4 peças e uma delas é a peça mais bonita do século XIX, Leonor de Mendonça, não é? Que o João Caetano não quis encenar e não teve ninguém para fazer isso por ele, não é? Então, é claro que ele era contra a censura, não é? Como vários intelectuais, mas o Machado de Assis, infelizmente, era a favor da censura. É o seguinte, em 1843, 44, foi criado o Conservatório Dramático Brasileiro, que passou a se incumbir de fazer a censura das peças que eram permitidas ou não a subirem ao palco. Os critérios eram 2. Assim, a peça não podia ofender a moral, a religião, os bons costumes e não podia ofender a família real, a monarquia. Então, só que a peça podia ser muito ruim do ponto de vista literário, do ponto de vista teatral, mas se ela não ofendesse a religião, a moral, os costumes, né, ela era aprovada, porque não tinha censura literária. O Machado não só era a favor da censura, como ele era a favor da censura literária, porque ele queria que as pessoas só vissem coisas boas, peças boas, né? Quer dizer, dá até para justificar esse ponto de vista. Mas a censura, assim, todos os escritores nessa época, de 1854 a 1864, enquanto durou o conservatório, todos foram censores. Martins Pena foi censor e foi censurado. Não é? Alencar foi censor e foi censurado. Não, uma peça dele foi tirada de cartaz. Não é? Quer dizer, então, todos eles, de uma certa forma, participaram desse órgão, porque era uma iniciativa particular de intelectuais que se reuniram e que acabaram tendo essa função. Esses pareceres todos estão digitalizados, eles podem ser acessados na página da Biblioteca Nacional. E são documentos extraordinários, porque eles mostram bem
o espírito do tempo. Né? Quer dizer, eu que estudei recentemente as relações entre o teatro e a escravidão, tem coisas horríveis ditas pelos censores a respeito de peças que tratavam da escravidão. Nem vou repetir aqui, não é? De tão racistas não é? Quer dizer, então, era um pouco, assim, a gente acompanha um pouco o espírito do tempo, não é? Quer dizer, então a censura, ela existiu, os intelectuais eram a favor, embora muitos tenham sido censurados, não é? E a terceira pergunta, que é mesmo? Não, era... Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, claro que o Machado tinha uma admiração muito grande pelo Álvares de Azevedo. E é claro que ambos, digamos assim, buscaram muitas sugestões nos poemas do Musset. Né? Eu falei para vocês do Musset como dramaturgo, mas vários poemas do Machado de Assis têm como epígrafe versos do Musset. Né? Quer dizer, não foi apenas como dramaturgo que o Machado leu o Musset, e comungavam, não é, ele e o Álvares de Azevedo, não é, dessa mesma fonte, digamos assim, né, dessa mesma leitura. Tá? Que é a poesia lírica, né, a poesia amorosa. Né? O primeiro Machado é um poeta derramado, não é? Assim, que faz versos românticos, né? Como todos eles. Fez muitos versos para atrizes. Né? O Machado adorava fazer um verso para uma cantora lírica, para um teatro. O Wilton Marques tem um trabalho bacana sobre isso, né? Essa primeira parte do Machado. O Wilton, ele estudou bem essa parte, primeiro Machado, né? Isso. Eu pensei alguma coisa também pela questão do desencantamento, uma coisa mais irônica, sabe? Uma autoironia mais... Eu acho que aí tem uma coisa um pouco diferente. O Álvares de Azevedo, ele é um autor que não só leu Musset, mas ele leu Byron também. Né? E é claro que os versos do Álvares de Azevedo assim, são muito mais byronianos, digamos assim, do que os do Machado. O Machado já está nos anos de 1860, né? O Álvares no início dos anos de 1850. Então, um pouco esse gap aí entre os dois que faz uma diferença muito grande. Né? Agora, o Machado tem uma pequena peça inacabada que ele publicou, acho que em 1857, 58, na Marmota, chama Odisseia de 20 anos, que é tipicamente byroniana. É o que eles liam. João, por favor, uma pergunta minha aqui. Ele conheceu, conversou, teve algum contato com Carlos Gomes? Eu não saberia dizer se tiveram algum contato pessoal, não é? Mas é evidente que participavam do mesmo, digamos, o mesmo meio intelectual. Em relação à música, o Machado era muito ligado ao Arthur Napoleão, não é? Que era músico e enxadrista, e muito amigo do Machado, jogavam xadrez juntos, não é? E isso aí a gente teria que ver, não é? A gente teria que talvez fazer uma pesquisa. Eu não conheço nenhum artigo que tenha relacionado Machado e Carlos Gomes. Mas eu pergunto pela ópera, né? Pela questão mas pode ter, né? Pode ser que haja, mas isso eu não saberia dizer. Não. Zé Roberto? Então, queria agradecer aí a palestra e confessar, viu, minha total ignorância. Enquanto eu ouvia você, me dei conta que eu nunca li as peças. Eu li, acho que o Machado de Assis quase todo, mas nunca li o teatro. E eu fiquei realmente convencido que eu preciso ler, já devia ter lido, né? Que bom. A gente nunca lê tudo que tem que ter a obrigação de ler, né? Não dá. Mas eu
Eu vejo Machado de Assis, eu achei muito interessante esta palestra. Aliás, deixa eu antes falar, eu estou mais ou menos ligado à música e tal, já fiz ópera e tudo. Achei interessante essa pergunta. Nunca ouvi falar que houvesse algum contato entre o Machado e o Carlos Gomes. Nunca ouvi falar. Eu acho que a gente podia dar uma Não é? pesquisada para ver que Sim, tem. Eu nunca ouvi falar e era uma coisa meio que é. quase que cheguei a... O Carlos Gomes foi Itália. para Itália e depois voltou para Belém, quer dizer, talvez eles não tenham cruzado muito, mas eu nunca vi nenhum comentário, uma crítica, uma menção ao Carlos Gomes na obra do Machado de Assis. Uhum. E é uma pergunta interessante, enfim, então, vamos tentar descobrir. Agora, o que eu acho do Machado, que, não falando do teatro, que eu desconheço inteiramente, mas do romancista, ele tá, que é o meu maior interesse, ele está num momento de transição. Embora, enfim, quem estuda história sabe, todo momento é de transição. Mas o Raimundo Faoro tem um livro que eu acho muito interessante, que é a Pirâmide e o Trapézio, que foi que me educou Uhum. no Machado de Assis, que eu li quando jovem e tal, de vez em quando eu leio. E ele diz que o Machado está na confluência de um mundo que está se despedindo e de outro que está chegando. E é um pouco isto que eu acho que, não sei se você concorda das suas leituras do teatro, que passa na obra do Machado, que ele retrata uma sociedade tradicional que o Paulo chama de estamental, que ele é meio weberiano e tal, e a sociedade burguesa, né? Moderna, capitalista. Então ele vê este conflito que está em praticamente todas as obras. Uhum. E uma Sim. coisa que para mim é muito notável é que embora ele fosse um moralista, não há dúvida, ele trata a sociedade como um dado da natureza. Isto talvez seja a questão mais crucial, né, para a compreensão do Machado. Ele não discute porque as coisas são a elas, são daquele jeito e é assim que é. E aí ele tem um juízo moral com muita ironia e tal, depende, enfim. Mas ele não é ele não questiona, né? Quer dizer, ele entende que a sociedade é um dado da realidade. Por isso, portanto, até a escravidão para ele é tratada de uma maneira, né, distante. Os escravos são escravos, né? E é assim que é, né? As instituições da sociedade, elas se impõem, elas não são produtos dos homens, elas se impõem aos homens, né? E isso eu acho que é a coisa mais rica, né, que pode proporcionar a leitura do Machado, que é o fato de você ver ali um espelho da sociedade, sem sem muito viés, não, viés não é a palavra, mas sem muita nuance, quer dizer, é tudo um pouco como é. E ele, em cima disto, né, ele constrói uma obra extraordinária que faz a gente ficar aqui discutindo ele até agora, né? Esse é o negócio. Mas é isso que eu queria dizer. Eu acho que eu não, realmente eu não conheço teatro, mas essa visão que o Machado tem do mundo,
Eu ia falar a palavra conformista, mas acho que não é uma palavra adequada. Essa ideia de que o mundo é como é e ele faz a sua avaliação e tal, mas sem muito discutir, eu acho que é a característica principal, e é essa coisa de ele estar nessa transição, né? O mundo antigo, né? Das ordenações filipinas, dos nobres e tal, está se despedindo e tem uma nova realidade chegando, que está muito presente no Ejaú Jacó, né? Bom, em todo, mas muito no Ejaú Jacó, né? Que mostra essas transformações que deixam os contemporâneos um pouco estupefatos. É isso. Obrigado pelo seu comentário, mas é isso mesmo, o Machado, no fundo, ele viu várias transformações na sociedade brasileira, né? Quer dizer, ele, primeiro os efeitos do fim do tráfico dos africanos, né? Depois a lei do ventre livre, né? Que ele aplaudiu, o fim da escravidão, a república, né? Quer dizer, como ele viveu razoavelmente bastante, né? Ele viu todas essas transformações. Agora, a transformação pessoal dele é que é mais importante para nós, né? A partir dos seus 40 anos de idade, quando ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí a visão que ele tem do ser humano e da sociedade brasileira passa por um crivo, não é, irônico, crítico, satírico. Aí realmente a obra dele se torna uma obra impressionante. Os seus melhores contos, melhores romances, né? E aí é que está, digamos assim, o grande Machado. Eu estudo um pouco o pequeno Machado. Ô, João, o que será que o Machado diria vendo as barbaridades que têm acontecido no Brasil, né? Pois é. O que será que ele diria, né? Imagina os romances maravilhosos que ele faria, né? Ô, João, aqui tem uma pergunta da Márcia Moreira, aquela que é da UNB. Ela está fazendo um trabalho sobre o Machado, né? E ela teve recebeu a notícia de que você estaria aqui, né? Então, ela pergunta assim, ó, ela diz assim: primeiramente, muito obrigada pela palestra, assim como a atualidade de muitos romances e contos de Machado, tem alguma peça que o senhor consideraria atual a ponto de ser novamente encenada, mesmo com as devidas adaptações? Olha, é difícil responder essa pergunta, não é? Quer dizer, eu acho que o teatro de Machado é um teatro para uma sala pequena, um teatro mais intimista, um teatro de linguagem, não é? E se ele foi encenado aqui no Brasil com sucesso nos anos 50 até nos anos 60, em que o teatro ainda se baseava no texto, na peça teatral, em que os diretores, digamos assim, respeitavam o texto. Hoje o teatro está muito diferente, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, com os novos interesses, as novas pautas que estão sendo impostas, não é? Quer dizer, eu vejo que seria muito difícil, não é, um espetáculo comercial, quase que alguma coisa mais privada, mais particular, não é? Eu acho que isso poderia acontecer. Em 2003, quando foi lançada quando foi lançado o volume com as peças de teatro do Machado, a editora Martins Fontes fez uma leitura dramática de lição de botânica, não é? E aí foi um público razoável, né? E todo mundo gostou muito, todo mundo se divertiu, aplaudiu, enfim, é complicado dizer, não é? Mas como já foi encenado com sucesso por ensinadores modernos, a gente não pode dizer que não, né? Então, eu deixo em aberto. Eu acho que se algum diretor teatral conseguir alguma encenação criativa, enfim, é possível, né? Ultimamente, o que tem acontecido são adaptações dos romances
por causa do vestibular, né, de alguns contos, não é? E o Machado funciona no palco. Não, o mestre dos diálogos funciona. Uhum. Obrigada. Alguém quer colocar mais alguma questão? Dimas, você calado? O professor Dima a gente conversa em casa. Ô, João, eu estou encantada com a sua apresentação, muito obrigada. Como disse o Zé Roberto, né, quanta coisa que eu desconheço, mas é para isso também que a gente convida, né, as pessoas para virem aqui para aprender, né? É um espaço de troca de ideias, né? Como eu sempre digo, nós somos assim um barquinho, né, de papel nessa enxurrada da internet, mas que bom abrir um espaço, né? Deixa eu só falar mais uma coisa. Pois não. A gente não pode esquecer que o Machado não foi só um grande escritor, ele foi um grande intelectual. Ah, sim, é. E às vezes a gente esquece. E a gente tem esse espaço aqui de debate, de troca de ideias, né? Abrindo assim um espaço com os cotovelos nessa realidade tão rebaixada que a gente vive, né? Muito em função das mídias, né? Do nível baixíssimo da conversa nas mídias, né? Eu não diabolizo as mídias, mas eu acho que depois dos anos 90 a gente teve uma queda enorme, né, na transmissão de conhecimento, na troca de ideias, espaços assim de debate. Mesmo na televisão a gente tem pouquíssimos programas de debate, de troca de ideias, né? Não de pancadaria verbal, né? De troca de ideia mesmo, de conteúdo intelectual. É difícil, né? A gente encontrar isso na televisão para a população em geral, né? Então, muitíssimo obrigada. Eu percebo que eu tenho muitíssima coisa para aprender sobre esse grande escritor e a gente sabe que a gente não terá tempo de ler aquilo tudo que a gente quer ler, né? Então, muito obrigada. Olha, Oi. eu só queria reforçar que realmente foi ótimo para mim, eu anotei 500 coisas aqui, e é isso, né? A gente, no fundo, não sabe nada, né? A gente tem que procurar entender, falta tanto, né? E é muito bom, eu já tinha ouvido falar do professor, já tinha folhado os livros da livraria, mas eu também não li, eu vou ler aqui, eu já ler, né? Porque a gente tem que ler, né? Tem que saber essas coisas. Sobretudo nós que trabalhamos com 19, né? Quase obrigação. Pois é. Bom, a Márcia, ela disse assim, Ana, só para complementar, quem me passou o link foi a sobrinha de uma professora da Unifesp, a Márcia Cotrim, que é professora de francês e que vem a ser a tia da minha amiga e também professora da UNB, Ana Cotrim. Gente, o João elevou o patamar aqui da discussão. Então, muito obrigada. Agradeço também aos colegas do Grupo EBRAF, né, que vieram aqui para a gente conversar. Não sei se eles querem colocar alguma coisa, né? Temos espaço, tempo. E os meninos também, né? Eu chamo de meninos, né? Esses jovens pesquisadores que estão aí fazendo ciência, se eles querem aproveitar, né? Que a gente tem a presença do João aqui. O menino estava brincando com você? Não? Bom, então, João, muitíssimo obrigada e espero que a gente se veja ao vivo em breve. Ok. Tá bom, obrigado, gente. Obrigado. Grande abraço, viu? Boa noite para todo mundo. Tudo bom para vocês. Obrigada pela presença. Tá, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. De nada, Danilo. Até quarta que vem. Professor, muito obrigada, viu? Imagina, Jéssica. Sempre bem-vinda. Tchau, Dimas.